Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Antídoto. Olha só, episódio 63, olha só, episódio 63, mais um antídoto que vai ficar para a história, eu tenho certeza. Afinal de contas, ele está aqui conosco, ele, o nosso mestre, Orlando Pavani. Tudo bem, Pavani? Como vai? Tudo bem? Privilégio estar aqui, privilégio de receber o Diogo Nunes, muito obrigado pela vinda. Diego Nunes, perdão. Nunes. Eu errado aqui. Então, peraí, deixa eu voltar aqui. Voltando, vamos lá? 3, 2, 1... Salve, salve! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Antídoto. Episódio 63, começando agora, sempre trazendo aqui informações importantes aqui do mundo empresarial para vocês. E sempre um episódio muito bom, inédito, legal e que vai ficar para a história, eu tenho certeza. Por alguns motivos eu tenho essa certeza. Primeiro porque ele está aqui, o mestre Orlando Pavani. Tudo bem, Pavani? Tudo bem, Rogério. O privilégio de estar aqui mais uma vez. 63. Eu tenho medo de daqui o 6. Como é que vai ser o episódio 69? Eu tenho medo desse negócio. Chegando. Tem que pular esse aí. Tá chegando. Mas é um privilégio estar aqui falando sobre comportamento e gestão, sempre um tema específico. Hoje com o Diego Nunes. Obrigado, querido, pela vinda. Será um privilégio estar com você aqui falando sobre o tema que você nos traz. Legal. Deixa que eu apresento aqui o Diego, porque ele tem um currículo aqui, né? Aliás, se eu for ler o currículo dele aqui, nós vamos aqui ganhar uma hora aqui, né? Mas antes de apresentar, eu estou olhando aqui para você, o episódio 62, o anterior a esse, você estava com um curativo maior. Curativão, aqui. Agora eu estou com bandeira. Já está melhor? Tá Então melhor. vamos aqui passar aqui o boletim médico. Boletim médico de Orlando Pavani. Já a cicatrização está bem boa, faltou tá pequenininho aqui, está bem cicatrizadinho. Só falta sentir o rosto de novo. O rosto de novo. Né? Mas está bem boa a cicatrização, então vou fazer as gravações agora só com band-aid. Legal, bacana, bacana. Tá vendo só? Passa rápido aí as coisas. Se quiser. Só foi um susto só. Gente, olha só, eu vou apresentar aqui o Diego, mas antes disso, deixa eu falar aqui para vocês aqui o tema aqui do nosso episódio de hoje, episódio 63. A gente vai falar hoje sobre gestão com propósito. Olha só que bacana. Gestão com propósito, Não. processos, cultura, projeto e como projetos incentivados podem impulsionar transformações reais dentro das empresas. Projetos incentivados. Esse é um tema que nós estávamos discutindo antes aqui. Eu quero que você explique direitinho para a gente o que é isso aí. Ele vai explicar, afinal de contas, está aqui conosco com muita honra. Tapete vermelho aqui para ele. Meu amigo Diego Nunes, ele que é o fundador da Cultivo Tech, que trabalha com investimento social via leis de incentivo, cultura e processo, mensuração de impactos e indicadores via projetos incentivados. Diegão, que é assim como eu o chamo. Diegão, seja bem-vindo aqui ao Antídoto. Obrigado, primeiramente prazer estar aqui com vocês, Pavani, grande amigo Rogério. Obrigado pela oportunidade de bater esse papo com vocês, pelas referências aí dadas. Eu sinto muita vontade aqui, Rogério, um amigo de longa data que sempre propôs espaços aí para poder falar sobre o tema. E agora aí, no Antídoto, vamos propor uma boa resenha, não tenho dúvida disso. Bora lá. Aliás, E cada tema nosso tem a proposta de ser um antídoto para um veneno empresarial, para um veneno corporativo ou das ambiências sociais e familiares, né? Para patrocinar, para realizar um projeto social. Perfeito. Essa é a ideia. Um projeto incentivado, ele tem diversas finalidades, tá? Mas ele sempre precisa ser entregue, como você disse, por meio de Vou simplificar com nomeações para ficar mais estreito com o tema. Uma fundação, um instituto, uma ONG, uma OCIP, uma associação esportiva, até mesmo uma pessoa física, no qual ela promove uma ideia, tá? Submete esse projeto a uma esfera pública, seja municipal, estadual ou federal, porque são mecanismos de esferas distintos, passa por uma análise. Esse projeto é validado pelo poder público e aí ele precisa ir no mercado captar recursos. Então é onde entram as empresas, tá? As empresas são as fornecedoras. São os investidores. Aí você falou uma palavra que é muito importante. Os investimentos de lei de incentivo hoje, principalmente as empresas no qual a gente atua, né?
dando esse apoio, fazendo essa gestão, elas têm todo o investimento de forma estratégica. Então, hoje é visto como investimento, é executado como investimento, né? E de forma estratégica, com o seu planejamento, que passa desde uma eficiência tributária. A empresa hoje faz um diagnóstico tributário, ela vê o potencial que ela entrega, que ela paga de tributo, e um percentual desse tributo pode ser destinado para outra finalidade, que não é aquela de pagar diretamente para o governo. Então, isso dá um potencial para a empresa de ela criar um planejamento estratégico para diversas finalidades, seja para uma responsabilidade social, que nem você colocou, para um desenvolvimento de território, para um evento, para a sua questão institucional, para o desenvolvimento de indicadores de ODS, para a sua reputação e boa imagem, para contribuir para uma comunidade ao seu entorno. Então, a empresa começou a compreender que ela pode dar uma outra finalidade para algo que ela já paga, que vai surtir, que vai desenvolver outro impacto, a não ser... benefício colateral. Isso, e ela tem o benefício de não gerar uma nova receita, uma nova despesa. Ela já tem aquela despesa consolidada. Então, a gente chama de eficiência tributária, que é uma questão mais técnica, né? Que passa... É importante a gente colocar assim, eu sei que eu vou um pouco mais na questão técnica inicialmente, depois... Mas é importante, o nosso porque essa narrativa, essa fala que faz despertar e faz as empresas compreenderem, sabe? A gente se reúne com diversas empresas. Hoje mesmo eu estava com uma empresa no qual na audiência estava o diretor, o tributário, o jurídico, o compliance, a sustentabilidade e a comunicação. Ou seja, diversas áreas que precisam compreender, primeiro, entender como ela pode implementar essa cultura de utilização dos impostos para outra finalidade. Essas áreas precisam estar integradas, elas precisam entender, elas precisam ter isso dentro da cultura delas. Poxa, não é um imposto. O imposto é quando você paga lá direto, né? Isso pode ser utilizado de uma outra forma, porque todas essas áreas vão precisar ser participativas para chegar justamente no ponto final, que é um projeto incentivado. Mas na prática, Diego, o que acontece? Por exemplo, vou dar um exemplo, porque no nosso documento, que valoriza, que diagnostica qual é o nível da organização em relação à primazia da sua gestão, ela é obrigada a ter projetos sociais. Ela é obrigada para pontuar naquele requisito. Para ser considerada uma empresa com foco no século XXI, ela precisa, além de prestar serviços com relação ao seu produto ou ao seu serviço, ela precisa ter um projeto social, ela precisa ajudar o entorno. E aí, o que a gente fala, por exemplo, se uma empresa ajuda por meio de uma doação do colaborador, num horário que não é do trabalho, não é uma ajuda da empresa. É uma ajuda do colaborador. É um programa de voluntariado. Programa de voluntariado. No que você está me dizendo seria o seguinte, vamos imaginar que a empresa pague X de imposto, mediante o seu sistema de trabalho e muito mais. Você está me dizendo que um projeto incentivado é que parte desse imposto, ao invés de ser pago para o fisco, é doado para a entidade que fez o projeto. Perfeito. Então significa que a empresa não gastará mais com o projeto. Perfeito. E você colocou bem, assim, a gente vai destravando aí o nosso papo, isso que é legal. Olha que coisa, 2 pontos interessantes que você colocou. Hoje, o momento atual, né, das empresas, ela não tem que lidar só com o core de atuação dela. Existe um mercado novo, um grupo de fornecedores novo, uma cadeia de stakeholders que analisam muito além da tua eficiência do teu core principal, seja qual for ele. Verdade. Ela traz consigo hoje absorver uma responsabilidade do próprio que o mercado olha, seja de uma questão econômica, seja por uma questão institucional, seja por uma questão de também uma cultura de responsabilidade social. Então ela precisou achar uma alternativa, uma solução para se desenvolver nesse mercado novo. E onde ela pensou, poxa, ela é feita uma organização feita para ter lucro. Ela precisa ter uma sustentabilidade econômica, né? Não tem como.
São empresas que têm ali uma questão organizacional, de robustez econômica. Então, ela justamente foi olhar no tributo a possibilidade de desenvolver todas essas agendas. Poxa, eu preciso ter uma questão de responsabilidade social. E, inicialmente, foi pela questão de falar, poxa, eu preciso achar orçamento para isso. E muitos dos projetos não eram desenvolvidos porque ela precisava gerar uma segunda despesa. Pô, e não é o core dela. Ela fala, pô, eu preciso ter essa sustentabilidade aqui, eu não vou conseguir fazer isso agora. E o mercado cada vez mais cobrando, as pessoas, a comunidade ao entorno, todo aquele processo que é uma realidade hoje de uma grande empresa. Então ela viu uma solução que é ir no tributo. Lógico que com segurança, com compliance, Com alinhamento jurídico. Quando ela conseguiu desenvolver essa segurança, ela conseguiu destravar um novo recurso sem gerar essa despesa nova. Isso, por si próprio, começou a potencializar muitas das ações das empresas. Engraçado, né? Eu não sei se isso, no meu documento, isso é um precedente que eu preciso avaliar. A importância do programa aqui, porque, de acordo com o que você está me dizendo, é uma forma de uma empresa realizar um projeto social legítimo, sobre o contexto do que é um projeto social, quer dizer, não é a atividade fim dela, enfim, mas com dinheiro que não é dela. Ou melhor, com dinheiro que era para ser do Estado, quer dizer, quem está fazendo a ação social propriamente dito é o Estado. É o município ou o Estado da Nação. Eu trago uma fala já hoje mais atualizada de ser uma gestão compartilhada, porque há um desembolso inicial da empresa, do fluxo de caixa dela, ela precisa antecipar aquela grana. Ela precisa aportar aquela remuneração. Não em todos os mecanismos. Tem mecanismo, que por exemplo, o estadual, que é por meio do ICMS, que a empresa tem lá o seu pagamento da guia no mês, e o próprio sistema Cefaz te abre 2 outras oportunidades de guia. 6% daquele valor pode ser destinado a um projeto, então é só um direcionamento, não tem um desembolso. É até uma lei que tem um desenvolvimento da Cefaz assim, muito interessante do poder público, estimula, fala, poxa, em vez de você me pagar 100, me paga 94 e você pode destinar os seus 6% para projetos que você tem aderência ou faz parte da sua estratégia, porque eles foram previamente aprovados, publicados. Porque, por exemplo, o conceito, Diego, só para você entender aqui o raciocínio, como uma organização orientada para o futuro precisa estar preocupada com a sua ambiência ao seu redor. Então, por exemplo, se uma empresa está instalada num bairro aqui de Santos que tem uma escola que precisa pintar o muro, e aquela escola, muitos filhos dos seus colaboradores estudam naquela escola. Perfeito. Então, aquela empresa traz um impacto naquela escola. É razoável que essa empresa tenha diagnosticado na comunidade do entorno que aquela escola precisa de pintura. E não sendo uma empresa de pintura, porque não vale. Se for uma empresa que vende tinta, não vale. Porque aí ela está fazendo uma ação institucional. Mas não sendo uma empresa de pintura, poxa, vamos comprar tinta e vão pintar esse muro da escola. O recurso para comprar essa tinta, você está me dizendo que dá para vir dos 6% do imposto que ela já paga. Tem uma série de fatores aí. Mas, por exemplo, só para terminar o raciocínio, quem vai pintar aquele muro pode ser o colaborador da empresa. E se ele fizer isso no horário de trabalho, esse cara está sendo pago pela empresa para fazer aquilo. E aí vale como projeto social para um desembolso real da companhia. O que o modelo hoje mundial, estou falando, tá, não aceitaria como um projeto social legítimo é uma empresa que só utiliza dos recursos de um benefício fiscal ou de um benefício de um projeto incentivado para realizar ação social. Porque aí a empresa em si não está fazendo nada. Eu vou tentar te mostrar um outro ponto de vista. Pois não. Tá? Que é interessante. Pensa numa gestão compartilhada. Primeiro já parte desse conceito. Por quê? O poder público... Não dá para fazer, o poder público não pode fazer sem a participação da empresa. O poder público ele tem muitas demandas. E qual que é o conceito da lei de incentivo? Finalidade específica com prazo determinado. São 2 coisas... É uma lei, então. É isso, 2 coisas que dentro do poder público
Não estou falando de capacidade de gestão, muito pelo contrário. Ao meu ver, Santos é um nível de gestão eficiente, tem arrecadação, consegue desenvolver bem as suas ações primárias. A gente vive numa cidade que tem ali uma estruturação e o poder público corresponde para o munícipe. Mas ele tem uma série de outras questões que ele não tem essa habilidade, ele não tem essa expertise. Então ele vai buscar no terceiro setor. Fala-se terceiro setor, é que os mecanismos, Pamone, eles são com finalidade específica. Ou seja, tem as fundações que vão falar de cultura, tem as instituições que vão falar de esporte, tem as instituições que vão falar de projetos sociais, tem as instituições que vão falar com um público específico do idoso, tem instituições que vão falar de PCDs, de oncologia. Agora existe uma lei nova que são cooperativas que tratam de reciclagem. Então, assim, todos esses mecanismos disponíveis, não é a empresa que está entregando o projeto, ela está investindo um recurso que ela precisa antecipar e ela vai buscar essa renúncia posteriormente, conforme a legitimidade da lei e o processo possível na lei. Qual que é o ganho da empresa? Primeiro, uma empresa ela contribui muito para um território. A gente conhece mais quais questões. A maneira que eu falei que o poder público consegue desenvolver determinadas coisas e outras, ele precisa de outras pessoas para fazer isso, a empresa também. Ela contribui como uma empresa? Vamos pegar aqui um setor X, portuário. Uma empresa tem um emprego, ela tem lá 2.000 colaboradores, ou seja, ela desenvolve, né, a cidade por meio de empregabilidade, recurso, economia e por meio de tributo. Ela gera receita para a cidade fazer todas as outras obrigações que ela tem. Então ela poderia parar aí. Então ela tem uma iniciativa de buscar uma outra maneira de contribuir mais. Porque ela fala assim, poxa, se o poder público está me dando a condição de eu gerir esse recurso com ele por meio de terceiros, que é o terceiro setor, e aquele terceiro setor tem aquela finalidade específica no qual eu não sou bom e nem o poder público é tão bom. Sim. Poxa, vamos colocar esse recurso ali, que aquilo vai gerar um impacto positivo. Mas sabe qual é meu ponto, Diego? Esse recurso não é dele. Dele quem você fala? Da empresa. Ele já é um dinheiro que ele gastaria de qualquer forma. Quem está fazendo a ação propriamente dita é o Estado. Não, mas é o Estado também. Então, mas deixa só... É só o Estado. Deixa eu só colocar... Por exemplo, se ele botar 1 milhão e receber 1 milhão, ele não fez nada. Então, mas naquele caso, o Estado, ele receberia esse recurso e ele colocaria em ações prioritárias dele. Não, eu entendo. Aí, para uma finalidade específica, esse recurso talvez não chegaria de forma tão rápida e de forma abrangente. É mais É um debate aqui, né? Pô, mas é interessante, eu gosto, porque É mais uma alternativa de agilizar o direcionamento do recurso tributário do que uma ação social da empresa propriamente dita. Perfeito. E não é só por uma questão financeira dela, de ela ter uma segunda despesa. Ela tem que querer muito fazer aquilo. Ou porque ela tem segurança, ela tem que disponibilizar aquele recurso, ela tem que acompanhar que ela é corresponsável daquele recurso, tá? Ela tem a marca dela naquilo, ou seja, ela tem a parte institucionalizada de reputação naquilo. Então, minimamente, o mecanismo ele já traz uma condição que, para você, primeiro, acessar o recurso, a entidade tem que estar 100%, não dever nada para o fisco e não ter nenhuma prestação de contas devida com o governo. Para a empresa depositar o dinheiro e para ter a obtenção da renúncia fiscal, ela não pode dever uma taxa de nada. E não é estar com as certidões... É mais que isso, né? Muito mais que isso. É isso que é importante. E além disso, para uma empresa investir um recurso que é executado por terceiro, vem de uma origem pública, cara, põe um compliance vezes 10. O cara fala, cara, eu sou responsável por isso. Eu que ativei isso, ninguém... não fui eu que quis participar disso, entendeu? Mas quem pede esse recurso é a empresa do terceiro setor. Isso. A iniciativa vem do
da PAI da vida, por exemplo. A gente chama de proponentes, né? Ele é São o os proponente. representantes do terceiro setor, são as entidades do terceiro setor. Aí existe um outro processo. Essas entidades, conforme a aderência da finalidade dela, para que ela está propondo, do que ela propõe para a sociedade, ela vai procurar um mecanismo específico e ela precisa passar por uma série de validações estatutárias, documentais. Aí ela é aprovada pelaquela lei por uma comissão específica. Vou fazer um ponto técnico para falar da questão da utilização do recurso. Aí ela passa por essa análise, primeiro documental e de capacidade pelo poder público, onde uma comissão analisa depois a parte orçamentária e de objeto. E fala, ó, você está aprovado, publica-se no Diário Oficial, tá? É publicado lá, a entidade X tem possibilidade de captar X, Y mil reais na iniciativa privada. No projeto dela. Aí essa entidade, ela abre uma conta específica para um projeto. Não é a conta dela, que ela tem as obrigações dela. Nenhuma dessas obrigações institucionais da entidade ou administrativas podem ser pagas por um projeto. Os recursos são para um projeto com uma finalidade específica. Entendi. Então esse custeio está todo detalhado lá. Daí o compliance, não pode usar... A empresa deposita na conta do projeto. Por que na conta do projeto? Em nome da entidade. Porque ela vai, assim que ela usar todo esse recurso, essa conta é encerrada, se faz um processo de consolidação e uma prestação de contas. Ou seja, só tem uma entrada e saída daquele dinheiro. E tanto a empresa recebe essa prestação de contas como o poder público. O mecanismo de incentivo, ele é mais... é um ecossistema tão validado por várias etapas que todo esse estigma criado há anos atrás, que hoje não tem mais força para quem atua com isso, sabe? Ele ultrapassou a questão da objeção há muito tempo e a legitimidade do compliance, a legitimidade de uma governança corporativa que existe hoje, que analisa tudo, que se envolve, para se envolver em algo, precisa ser validado por várias áreas, não é uma tomada de decisão de um gestor. Mas o benefício fiscal é só depois que o projeto termina? Não, o benefício fiscal é só depois que a empresa aporta. Aí a responsabilidade desse dinheiro já não é mais da empresa, é do gestor executor, é a entidade que recebeu o recurso. Aí o compromisso dela é com o poder público, a sociedade. E obviamente com a empresa, porque ela criou esse vínculo de receber esse dinheiro, esse recurso. Aí entra um processo do terceiro setor da fundação em gerir bem aquele recurso, executar e gerar o benefício que foi colocado como metas quantitativas, qualitativas, as obrigações financeiras com aquilo, e entrega essa prestação de contas ao poder público. O poder público, ele analisa essa prestação de contas e fala, tá ok. E um outro ponto importante, todos esses atores, né, esses agentes, eles não conseguem executar qualquer ação seguinte se a entidade não prestar conta e for aprovada, se não prestar conta para a empresa, para o poder público, e ela não ter executado e alcançado as metas que ela submeteu no projeto quando ela propôs aquilo como um projeto incentivado. Então, assim, é muito mais validado, analisado... Do que se pode imaginar. Do que se pode imaginar, porque você não chega numa empresa hoje e consegue ter um investimento dela em 1 milhão, de 2 milhões de reais em diversos projetos... Pô, se ela não tiver uma segurança muito grande, por mais que seja do imposto, ela fala, eu pago meu imposto então e não estou com nada. Lógico. Não, é uma paradigma. Pavani e amigos que estão nos vendo e nos assistindo aqui, eu não sei se vocês estão sacando, mas assim, é algo que é muito mais do que o tributário, do que debitar, do que fazer contas de mais ou menos... no primeiro momento eu tinha essa visão, da visão de que eu sou empresa, eu preciso pagar imposto, eu tenho esse benefício de abater esse X aqui no meu, eu vou abater e está tudo certo, eu já estou ganhando com isso, e ponto.
Eu já estou ganhando. Para pensar, foi o que um dia ele explicou. Eu vou aplicar ali naquele e já vou estar ganhando com propaganda, com uma série de benefícios. Mas aí é que está o trabalho bacana que o Diego executa, que aí transcende tudo isso, cara. Que é justamente o trabalho de você gerar dentro da empresa uma cultura organizacional em cima de um propósito. O teu trabalho é qual? Exatamente. Isso. Nós trabalhamos primeiro com implementação de cultura para que a empresa faça esses entre nesse ecossistema e faça esses investimentos sabendo o que está fazendo, com um propósito e principalmente com legitimidade e segurança. Ela precisa entender. O nosso projeto, o nosso processo maior de todos é desenvolver o ecossistema. A gente foi muito participativo e contribuiu muito para que esses investimentos e esse ecossistema se desenvolvesse no nosso território. Como ação direta para esses atores, a gente trabalha com 2 grupos. Uma são as empresas, que é essa implementação de cultura e desenvolvimento de processos. Então a gente demora às vezes 1 ano para implementar todas essas ações de integração dentro da empresa para ela fazer o seu primeiro investimento. Porque a gente não é uma empresa captadora de recursos. Você trabalha na catequese das organizações para criar, já é um negócio. Até porque, Pavani, se a gente for buscar o processo puro e simples, existe hoje um processo burocrático, não é? Então, você precisa de uma ajuda. Então, você tem uma ONG, por exemplo, não é? Você tem uma entidade. Puxa, eu quero fazer uso de um projeto incentivado. Ele tem um processo burocrático. Então, ele vai procurar um agente, um advogado, profissional físico. Você não ajuda a construção do projeto pela entidade. Tudo. É isso que eu estava explicando. Então, na verdade, assim, o Diego ele faz muito mais do que construir tudo isso. Na verdade, ele faz todo um processo de catequese, de construção de uma cultura organizacional. Olha que coisa louca. Dentro das empresas, para que exista a palavra que é o queridinho nosso hoje, que é propósito. E aí eu vou dar um exemplo prático aqui, porque às vezes eu participo junto com o Diego aqui, um exemplo bem prático, bem simples, né? De uma empresa portuária que aportou um benefício num evento esportivo, numa corrida, por exemplo. Né? E aí nessa corrida, ela incentivou que os próprios colaboradores estivessem juntos. Né? E aí os colaboradores vão lá, participam e se engajam na corrida. E aí, depois que acaba a corrida, eles falam assim, poxa, legal, eu vou começar a correr, eu vou começar a cuidar da minha saúde. Ó, já queremos já a segunda edição. Maravilha. Você percebe? Eu estou dando um exemplo aqui, quase que bobo aqui, mas só para mostrar um pouco que não é só toma lá da cá a coisa. Entende? Não, antes, porque ela tem um aporte porque, veja, no teu caso, o teu trabalho é junto das empresas, fazer essa conscientização para que eles participem como doadores. Não é uma doação, né? Mas é uma... Participem do processo, assim, se insiram nesse ecossistema, mas você também trabalha com as empresas do terceiro setor, ou quem capta dinheiro, para construir o projeto e submeter a área pública para aprovação. Perfeito. São 2 grupos específicos, né? Um grupo com as empresas, implementação de cultura, desenvolvimento de processos, e nós temos uma tecnologia, hoje uma ferramenta que demonstra e percorre demonstra todo o percurso desse investimento até os indicadores de impacto. Então, a empresa, quando investe com a gente, ela tem uma solução de todo o ciclo, do diagnóstico ao impacto de indicadores, num único lugar. Então, o jurídico tem todos os contratos, os documentos, o financeiro tem todos os depósitos, os recibos, a sustentabilidade tem todos os indicadores, a comunicação tem todas as fotos, vídeos daquele projeto, a gente tem um acompanhamento trimestral. Essa é a nossa solução para o mercado, para as empresas. Então, a empresa usa a nossa ferramenta para tracionar com segurança aqueles investimentos e acompanhar. E o outro grupo? O outro grupo são os proponentes, é o terceiro setor. Hoje a gente atende 74 entidades, entre fundações, institutos, na construção do projeto, que é o que a gente elabora os projetos, que a gente chama de gestão de projeto. Uma gestão de recursos incentivados, o outro é gestão de projetos incentivados. Aí a gente elabora, primeiro faz o diagnóstico estatutário, entende as finalidades, o propósito daquela entidade, para o que ela quer desenvolver para a comunidade, para o território dela.
faz esse diagnóstico, ou altera, ou cria do zero. A gente participou da criação de diversas associações, fundações aqui. Com isso, ela é submetida os projetos que ela tem na finalidade com aderência ao estatuto dela, nos mecanismos que são também aderentes às possibilidades dela propor o projeto, que tem períodos de maturação, capacidade técnica, capacidade de gestão. E para esse grupo, a gente tem uma outra solução, que é o quê? Elaboração do projeto, a prestação de contas e a captação de recurso dessa outra ponta que a gente atua. Então, a gente consegue hoje atuar de forma... A fome com a vontade com ele. Exatamente. Muito obrigado. O Diego, que coisa louca, cara. Você, que sinergia tem aqui? Porque o item 9.3 do nosso modelo de gestão é para você executar ele, para mim. Porque o que acontece na prática, você que está me assistindo, né? Uma empresa de energia, por exemplo, que é nosso cliente e seguidor do nosso modelo. Na verdade, as empresas adotam o nosso modelo como guia de gestão. Então, chega uma hora que ela entra num requisito e fala assim, olha, eu preciso fazer isso aqui. Eu preciso fazer um projeto social. Isso faz parte do meu modelo de exemplaridade da primazia da gestão. E, normalmente, nesse momento, eu falo assim, você tem que fazer isso aí, eu não sei como ajudar. Você tem que fazer isso, eu não sei como. Esse é o tipo de item que nós exigimos para que a empresa se entenda como orientada à primazia ou não, mas não ajudamos. Porque nós não sabemos fazer isso. Agora, você acaba de ser um membro do meu ecossistema aqui. Pode contar com isso. O que vai acontecer na prática é o seguinte. A partir de agora, você que está nos assistindo e os nossos clientes que nos assistem, toda vez que você zerar no nosso item 9.3, que eles zeram na pontuação que nós damos, você será indicado para o Diego, para que as empresas... Agora, quantas pessoas em cada equipe que você tem? Hoje a gente conta primeiro com tecnologia que nos apoia bastante, né? Hoje nós temos 8 colaboradores diretos. E mais uma... A tecnologia é sua, o sistema é a gente criou do zero, conforme as necessidades desses dois grupos. Primeiro a gente começou com as empresas. E a eficiência se tornou tão grande assim, né? Que, por exemplo, que até nos trouxe a capacidade de mensurar esses investimentos. Coisa que até lá, há tempos atrás a empresa via só o logo dela lá e estava tudo certo. Hoje ela analisa se aquele projeto, para ter uma recorrência de investimento, se desenvolveu ou não, impactou ou não. Lógico que está alinhado às diretrizes da empresa, né? Então, deixa eu te dar um problema específico. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma empresa que seja submetida ao meu diagnóstico, que você poderá fazer, ok? E eles zeram nesse item que eu estou me referindo. Então ele fala assim, olha, eu não tenho nenhuma estrutura para realizar um projeto social na casa. Perfeito. Aí eu falo assim, então fala com o Diego. Você pode chegar para ele e falar assim, olha, você quer ajudar o quê? Nós aqui temos como proposta de valor ajudar uma empresa do terceiro setor de idosos. Perfeito. Aí você vai falar assim, eu tenho idosos aqui. E temos um projeto que os idosos fizeram. Aí você junta essas duas coisas, é isso que você faz. Exatamente. Para as empresas que querem iniciar, né, a gente sempre começa um pouco assim desta forma, assim, por meio de um projeto, por uma finalidade específica. Mas se é uma dor do seu programa e as empresas zeram nesse quesito, que é a responsabilidade social, e ela não tem essa capacidade de entregar isso, promover isso internamente, executar isso na organização dela, ela vai recorrer ao terceiro setor. Alguém vai executar, ela vai investir e ela pode ativar esse mecanismo. E tem mecanismos que são específicos para isso. A gente, na análise tributária dela, e não estou falando pela questão do tributo, a gente junta vários fatores, né? Capacidade de investimento que está atrelado ao tributo, porque o potencial dele vem dali. A finalidade, a diretriz de planejamento estratégico, onde ele quer investir, por que ele quer investir em determinada situação, em determinado projeto, para atingir qual objetivo. Eu quero a responsabilidade social numa região periférica tal ou do meu entorno. Se não tem um projeto ali, a gente busca um proponente que tem essa capacidade de gestão, vai para aquela comunidade desenvolver oficinas, ou trabalhar com um grupo específico, como você falou, idoso, ou já tem os mecanismos específicos. No caso do fundo de idoso, a empresa pode investir diretamente em projetos que são aprovados para esse grupo específico.
Às vezes você vai encontrar projetos esportivos que são para esse grupo específico. E você atua só no âmbito de Santos ou Brasil inteiro? Hoje a gente já atuou mais em outras localidades, né? Os nossos clientes têm operação Norte, Nordeste, Sul. O que a gente fez uma estratégia diferente de 5 anos para cá? O nosso território ele é muito rico de tributo. Costa Sul, Costa Norte e a região metropolitana da Baixada Santista, ela tem uma indústria em Cubatão, é uma região rica de R e ICMS. Nós aqui, do setor portuário, rico em ISS e R. Então, uma região que tem um potencial tributário forte, empresas que dão lucro, a gente tem um setor pujante, que é o portuário, e a gente tem outros setores que vêm se destacando aqui também, como de construção, como de tecnologia, que dá a possibilidade de a gente ter pivotado as nossas ações para cá. Por quê? A gente quis contribuir para esse desenvolvimento desse ecossistema. Com isso, foram potencializadas diversas iniciativas que começaram a gerar impactos muito positivos. E, inclusive, existe um estudo da FGV, Pavone, que cada real investido em incentivo gera 1,54 de retorno financeiro, seja em contratações, seja em empregabilidade, seja em contratações de serviço e também de gerar novos tributos. Então esse ciclo ele é mais virtuoso do que as pessoas imaginam, mais positivo do que as pessoas imaginam. E olha que interessante, no nosso modelo, é o único modelo do mundo que tem essa característica. Quando eu pontuo um item, eu tenho 26 itens para pontuar numa exploração que eu faço. Quando a gente avalia uma empresa, nós chamamos essa avaliação de exploração. Tá? Quando eu exploro uma organização e chego à pontuação, a gente tem um detalhe que é o seguinte: quando eu pontuo um item e tem toda uma lógica e um algoritmo de pontuação, que é feita por um sistema também, o nosso sistema chama Tricorder. Não sei se você conhece a Star Trek. A Star Trek tem um equipamento que quando eles vão até o planeta, eles levavam o Tricorder para avaliar qual é que era a superfície do planeta. Então, nosso documento de avaliação, nosso software de avaliação chama Tricorder. O Tricorder avalia uma organização com relação ao item. Então, ela pontuou lá em 60%. Aí eu vou perguntar assim, esse troço que você faz impacta alguma das 17 ODS? Poxa. Pô, ele ganha 10% de pontuação a mais. No nosso pontuação. Aí ele pode ganhar toda vez que ele fizer alguma coisa que gera impacto no ODS, ele gera uma pontuação. Antes do Diego responder, deixa eu só agradecer aqui de coração aqui ao nosso parceiro Algor, né, Pavani, que nos dá aqui a honra aqui de sermos parceiro aí. Um abraço a todos aí da Algor, né? Mande seu abraço aí. Abraço, Paulinho, toda a equipe da Algor, do conselho lá da administração que eu faço parte, que é uma empresa especializada, uma associação, na verdade, que é especializada em governança de IA. De IA. Olha, coisa interessante. Eles vão convidá-los aqui. Sim, sem dúvida. Paulinho vai vir para cá. Aqui. Um abraço a todos da Algor. Voltando aqui contigo aqui. Por favor, eu estou adorando essa eu acho que o Pavani não pegou a dimensão da coisa ainda. Não, eu peguei. Não é possível. Não, cara. mas olha, Ele não pegou, Pavani, tudo interessante esse teu olhar, porque dá oportunidade de a gente falar sobre questões mais específicas desse processo. E olha que interessante essa parte que você falou dos ODS. Quando a empresa faz o investimento, nós vimos que, independentemente da organização ou do core dela de atuação, tinham ali 7 indicadores que eram pertinentes a qualquer organização, para a gente minimamente demonstrar o impacto daquele investimento que ela fez, tá? Porque a empresa investiu, ela fala, tá, e qual foi a resolução disso? Então, primeiro a gente cuida da questão da aplicação de marca. Não vou falar mais da segurança do processo, já está claro isso aí. Tem todo um acompanhamento, desde o aporte ao abatimento. É de nossa responsabilidade essa solução. Tá. De deixar, a gente tem 253 projetos investidos, 100% executados, 100% abatido a renúncia para as empresas, então, e 100% prestado contas. Desde quando você faz isso? Desde dezembro de 2019. Tá? Há pouco tempo. Exatamente. Isso já são 23 milhões de reais em projetos incentivados, tracionados à empresa. Com essa minha formatação, né? Com base de tecnologia. Que concordo com você.
Tem um setor se formatando, se desenvolvendo em relação a isso. Tem outras empresas, mas são poucas. Nós estamos ali hoje entre as 10 empresas que atuam nesse setor. Todas novas, brasileiras. Todas. Eu fui um que migrei, né? Eu tinha uma outra atuação nesse processo, que era de captação de recursos, de elaboração de projeto. Isso se desenvolveu e a gente se desenvolveu junto. Eu pivotei justamente para vir com uma condição de solução para o mercado. Porque com o software, com a tecnologia. E também de questão organizacional, de cultura e processos. Desculpa te cortar, Diego. Ele está sendo modesto, Pavani. Tem nada de braçada, tranquilamente, até porque ele trouxe uma inovação, hein? E aí, brincadeiras à parte. Eu conheço o mundo empresarial faz 35 anos que eu faço isso, é a primeira vez que eu vi. No nosso território não existe nenhuma empresa que... Quando você fala nosso território, você se refere a quê? O que a gente colocou como território prioritário. Costa Norte até São Sebastião, Costa Sul, que é o litoral sul, e as 9 cidades daqui, tá? Estou falando da Baixada Santista. Não, aí não tem de fato, mas temos já, por diversas vezes, investimento no Pará, no Maranhão, no Rio Grande do Sul. Se eu for no Paraná, em São Paulo. no Paraná. Lá terão os mecanismos municipais, estaduais, federais. Você tem a possibilidade de atuar no Brasil inteiro? Não, a gente faz. Tem clientes que inevitavelmente nos levam para outras localidades e a gente atende, tá? Muitos deles têm o projeto em tudo quanto é lugar. É que o nosso propósito foi de... Hoje a gente tem um potencial de 50 milhões ano de investimento ali de incentivo que poderia ser feito só nessa área que eu falei. A gente está usando 18, não nós. As empresas que estão aportando, somatizados os aportes que são transparentes. Toda empresa que aporta, sai o nome dela no Diário Oficial. Diego, a empresa que aporta, que tamanho é? Pode ser, temos empresas... Mas no seu portfólio de empresas que você já tem? Tem empresas que aportam um projeto de 100 mil e tem empresas que aportam 100 mil e tem empresas clientes que aportam 2 milhões e 300. Mas o tamanho dela? O nosso maior investimento no ano hoje de uma empresa, até o momento, 2,8 milhões. De uma única empresa no ano, mas aí diversos mecanismos, né? Não só... Mas o perfil da empresa qual é? Uma empresa pequena, uma empresa média, uma empresa grande? Aqui na nossa realidade aqui, setor portuário, obviamente. A gente está falando de empresa de logística, empresas grandes. Empresas que têm uma carga tributária elevada e tem caixa para investir, tem como investir também num processo como o nosso. Nesse processo de cultura, mas você corre o tempo aí, controla o tempo. A gente vai bater a inteligência emocional do meu amigo, do meu xará. Mas eu não queria perder a oportunidade de responder ao que você falou rapidamente, prometo. Nessa mensuração de impacto, que era algo que as empresas não acompanhavam. Não porque elas não queriam, elas não tinham essa cultura de investimento, obviamente, ela não chegava nessa mensuração. Então a gente foi cuidando. Segurança, depois a aplicação de marca, conforme para a empresa não ter nenhum problema, né, com a marca dela aplicada naquilo. E depois avançamos para esses 7 indicadores que são pessoas impactadas, o valor do investimento, versus pessoas impactadas, faixa etária, gênero, geração de renda, empregabilidade e ODS e metas. Então, a empresa que investe X mil reais, a gente entrega para ela trimestralmente. E detalhe, e mais uma questão, quando é um projeto social, a quantidade de horas que aqueles beneficiários ficaram no projeto e a quantidade de dias. Então, a empresa ela tem um recorte e uma mensuração exata, comprovada na nossa plataforma, validada pelos processos ali também colocados documentais, que ela pode pegar esse indicador e colocar em qualquer relatório de sustentabilidade que pode ser validado por qualquer instituição de compliance. Ela tem todo o rastreio disso, o percurso disso e a validação desse indicador. Obviamente que isso traz para a empresa uma boa reputação, uma boa imagem, um desenvolvimento da onde ela atua, além dessas questões de gerar emprego e tributos, o desenvolvimento do território, né, contemplando os ODS, e ela pode
também ter um valor econômico também, porque ela é mensurada por isso, ela é analisada por isso. Então, assim, é algo que saiu, que se tornou uma solução com legitimidade. Então, tem sido muito importante, e principalmente para os ODS, tá? Hoje as empresas, a gente já está decupando, além dos ODS, as metas que cada projeto está alcançando. Entendi. Então, tem sido muito importante a mensuração do impacto. Que maravilha. Já que você citou aqui o Paraná, o estado do Paraná, deixa eu mandar um abraço aqui para os nossos amigos lá da Linda Maringá, dos nossos patrocinadores, do nosso patrocinador, a Axion, que também está conosco também, patrocinando aqui esse humilde podcast, né, o Antídoto. Muito obrigado a todos da Axion, lá de Maringá, da bonita Maringá, obrigado mesmo, viu? Aliás, você que está nos assistindo e quer patrocinar esse programa, associar a sua organização a um programa que fala sobre gestão e comportamento humano, basta você mandar uma mensagem aqui para esse celular que está aparecendo, para esse WhatsApp corporativo nosso, e nós vamos te mandar o Media Kit para você fazer parte desse programa. Venha fazer parte, vem isso aí. Alinha a sua marca aqui a esse conteúdo aqui bem bacana. Aliás, atenção, clientes da Gauss Consulting, os clientes de Orlando Pavani. Isso. Contratem Diego, que vocês vão receber 10 no item, qual que é o item? 9.3 nos referenciais de exemplaridade. Vamos, Paulo. Não, mas nós vamos conversar depois desse programa aqui. O que eu queria perguntar para você é o seguinte: esse processo de catequese que você está fazendo junto, que é um dos grupos que você tem na sua equipe, como é que eles veem isso? Eles veem como uma oportunidade de receber um dinheiro de volta? Quer dizer, o fundamento catequético é devolver o dinheiro que investiu no projeto social, ou o fundamento é aumentar a participação deles em projetos sociais? Qual que é o argumento que você utiliza para sensibilizar esses investidores, vamos chamar assim? Não são investidores, são... Sim, não, mas é isso. Primeiro, nessa catequese que você fala, com essa implementação de cultura e com essa responsabilidade, esse novo consumidor, né, que analisa ali o produto ou o serviço ou as empresas de uma outra forma, tem um novo público, né, que analisa o todo, e não só o mercado. Isso já sensibiliza a empresa a buscar alternativas dela se manter ali alinhada com essa nova demanda de mercado, com o propósito dela, com o desenvolvimento de onde ela opera. Então, essa sensibilização, as empresas, elas querem fazer, muitas das vezes. Só que ela também tem a questão econômica dela. Então, essa questão vem como uma solução mesmo. Ela consegue enxergar uma solução que a gente coloca muito como uma questão de desenvolvimento de território. Ela contribui para o desenvolvimento do território. Eu poderia citar para vocês aqui, só nesse exato momento, tem 74 projetos que serão executados desse ano, que se não fosse um projeto, por meio de um projeto incentivado, por meio de uma lei de incentivo e por meio desse ecossistema, 74 iniciativas que estão em regiões periféricas, que estão em eventos que geram uma série de outras questões de saúde esportiva, saúde e bem-estar, ou cultural, ou de desenvolvimento de X coisas, não aconteceria. Muitas pessoas não seriam empregadas, muitos serviços não seriam contratados. Qual é a lei? Qual é a lei? Milhares de pessoas não seriam impactadas. Imagina. Milhares de pessoas. Estou falando milhares de forma literal. Quando você entrega uma empresa e fala para ela assim, ó, você impactou esse ano com o teu investimento 27 mil pessoas. Eu falo, como assim? Tá aqui, ó. As diretas, as indiretas. Solução para o meu requisito. Aí a empresa vai pegando uma maturidade que ela quer já buscar o desenvolvimento de um território que já não é mais o que está ao lado da operação dela. Fala, eu posso desenvolver aquela comunidade, investindo lá por meio do terceiro setor, e ela não está mais linkada diretamente ao ganho dela. Ela implementou a cultura que ela sabe que ela pode fazer mais. Obviamente que ela tem os ganhos, né, no sentido diversos, reputacionais, como eu coloquei, mas ela implementa um propósito diferente. Obviamente que ela acha um caminho financeiro para isso, né? Então ela absorve isso de uma outra forma. É uma lei só ou são várias leis? São várias. São várias. Do IR devido, pode-se utilizar até 10% do IR devido.
para mecanismos 4% para a cultura, 2% para o esporte, 1% para a LIR, que é a Lei de Incentivo à Reciclagem, é um mecanismo novo, 1% para a oncologia, Hospital de Barretos, parte dele é subsidiário por lei de incentivo, que é o PRONON, o PRONAS, que é para PCD, mais 1%, e Fundo do Idoso, Lei do Idoso, mais 1%, e o FIA, Fundo da Infância e da Adolescência. Então, Todos os projetos para o IR, para o Imposto de renda. para o ICMS, são 6% do ICMS devido, que você pode direcionar. Aí só para os 3% para o esporte, 3% para a cultura. Aí, lógico, na esporte e cultura tem diversas finalidades, educacional, social, evento, parará. E no mecanismo municipal, você é 100% abatido do valor que você investe, ou por meio de IPTU, ou por meio do ISS. Você escolhe o imposto que você quer utilizar. Então, 100%? Para o esporte e para a cultura, somente. A partir começam a se criar novos mecanismos, porque o governo também viu uma potencialidade nisso. Então, existem outros mecanismos sendo desenvolvidos pelo poder público, porque ele já viu que é um ganho ele compartilhar essa gestão. Você precisa ficar antenado nesses mecanismos que estão sendo criados também para poder... A gente é muito participativos na contribuição da criação deles hoje, vou ser bem sincero. Mostrando esse resultado ao poder público, às empresas. A gente fez recentemente um evento na Associação Comercial de Santos, onde as empresas mostraram seus resultados, os seus investimentos e demonstrando uma capacidade de querer investir mais. Então, o poder público ele funciona conforme demanda, né? Então, ele viu ali essas potencialidades e cada ano ele vem subindo esse teto de renúncia, testando mais possibilidades de tornar aquilo mais transparente, mais acessível, mais uma comunicação mais direta, porque ele está vendo que aquilo é ele que está fazendo. Entendeu? Maravilhoso. O Diego fala com tanta propriedade, Paulo, porque ele participa, hoje ele virou uma referência que ele participa, inclusive, na elaboração das próprias leis dos municípios, por exemplo, né? Por se tornar essa referência, né? E eu não sei se você percebeu, aliás, antes disso, deixa eu mandar um abraço aqui também para a linda Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul, né? Intercontinental. Os patrocinadores aqui São do Brasil inteiro. São do Brasil todo. Eu vou mandar um abraço lá para os nossos amigos da Bortolini Imóveis, lá da incrível Passo Fundo também, que patrocina esse programa aqui. Um abraço a todos vocês aí. Uma das maiores imobiliárias de Rio Grande do Sul. É mesmo? Nos patrocinando aqui. Tem um trabalho muito interessante relativo à primazia da gestão, a vendas complexas. Que legal. O nome do representante lá? Ricardo Bortolini. Ricardo Bortolini? É o que vai preso. Te espero aqui, Ricardo. Vem aqui participar conosco. Vem lá participar, aqui, né? com certeza. Um prazer todo mundo, né? Mas, Pavânia, vamos lá. A gente já está caminhando aqui para o final já, mas eu não sei se você percebeu aqui o entusiasmo do Diego quando ele fala sobre esse... Mas é entusiasmante mesmo, né? E aí até, na verdade, agora eu quero deixar até o projeto incentivado um pouco de lado, né? E falar um pouquinho agora de gestão e de líderes, né? O quanto que a liderança do Diego nessa área, ela é entusiasmada e impacta as pessoas, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É visível o brilhar nos olhos quando a gente vê uma pessoa empolgada pelo que faz. Eu sempre digo, o dia que eu perder o brilho nos olhos por fazer o que eu faço, alguém tem que me falar para mim parar de fazer, porque o tesão é esse, né? A gente brilhar os olhinhos quando vê. E o trabalho que você faz, além de ser novo, né? 2019, ele é novo. São 6 anos de atividade disso. Ele é transformacional. Sabe qual é o requisito que você se referiu? Nós temos o 8º capítulo do nosso livro, chama Liderança Transformacional. Você é isso aí. Você é um líder que transforma. Porque quando você vai nas organizações aculturá-los a entender o que é essa possibilidade, está olhando para o desenvolvimento sustentado do entorno onde você está, né? Isso é muito, muito legal. Nós temos negócio para o Brasil inteiro, cara. Muito interessante essa sua colocação. Na verdade, o Rogério foi sempre uma pessoa que, por meio dos projetos dele, sempre deu essa oportunidade de falar sobre o tema, porque sempre faltou mais comunicação. E a partir daí eu fui tendo essas trocas.
E é muito interessante quando tem uma troca como essa, hoje aqui, e ter a possibilidade de falar durante determinado tempo só sobre algo que antes não era falado. Não. E ainda mais vindo de pessoas que são referências nas suas áreas e ter essa visão do que está sendo realizado começa a nos dar uma direção de validação atribuída a várias questões. A questão de transformação, como é que você disse a palavra? Liderança transformacional. A do propósito, ter mais a noção que esse caminho é real, que isso passou-se um ciclo de 5 anos, que foi muito de provação, como todo mundo tem, e ver esse resultado na ponta acontecendo, de ver as oportunidades de poder falar sobre o tema e expandir essa fala, essa oportunidade para muito mais pessoas, empresas, comunicadores, enfim. Isso, te traz uma condição de responsabilidade, de você continuar fazendo as coisas de uma maneira legítima, de trazer uma sustentabilidade, uma possibilidade de criar um ecossistema com uma sustentabilidade, como você colocou. Isso vai tendo aderência com o mundo que a gente está vivendo. Se você olhar numa essência bem assim, estreita, é a possibilidade de a gente gerir também o nosso tributo em coisas que a gente vê próximas da gente. As pessoas não imaginam a quantidade de projetos que elas já foram impactadas, elas nem imaginavam que eram projetos incentivados. Na minha cabeça aqui, é mais difícil explicar com a palavra projetos incentivados do que com a palavra que você acabou de falar, que é gerenciamento tributário, no sentido de eu saber o destino do meu tributo. A finalidade, porque a oportunidade de você dar uma outra finalidade para aquela que eu decido. Exato. Assim, eu não vou estender essa questão porque a gente não tem essa cultura de doação de pessoa física. Mas você pode fazer isso com o seu IPTU, você pode fazer isso com o seu IR. É mesmo? Você vai depositar uma conta do projeto, vai receber um recibo de mecenato e vai colocar na sua declaração do abatimento. Mas fazer isso agora. Teve um projeto aqui que ficou famoso aqui em Santos, né? Foi um projeto que uma entidade esportiva usou apenas pessoas físicas com seu IPTU. Então 20% lá do IPTU. O valor do IPTU para essa entidade e receber lá o seu abatimento. Normal no outro ano. Eu vou fazer isso agora. Assim, nós não temos essa cultura de doação, né? O nosso país... Mas não é nem cultura, é completa ignorância das coisas. Mas é informação. Esse espaço que vocês estão dando aqui hoje sai de uma questão de desinformação que, eu sou bem claro, passou por vários estigmas essa questão de investimento de realidade, das leis de incentivo, propriamente dito. E começa a trazer uma informação. Que gera uma mudança de postura. Exato, e acesso, principalmente. Você não dá certo o título. A gente está dando para você o antídoto. Daquela dor que a gente sempre teve. Sempre assim, cara, eu pago imposto? Eu não sei para quê. Para que eu pago imposto? Onde vai? Cara, agora dá para saber. Só no IPTU. Aqui em Santos... IPTU, porque é a forma do contribuinte, pessoa física, conseguir a sua renúncia, né? E na pessoa jurídica, IPTU e ISS, as duas, né? Ela escolhe qual tributo ela pode... Então a gente tem empresas que têm um valor já fixo de IPTU. O que a ignorância não faz conosco, não? O que a ignorância não nos renusa? Mas estamos aqui para isso, né? Cara, vocês... Para ser um antídoto da ignorância. Nossa, melhor que o outro. Oi? Um programa melhor que o outro. A gente vai melhorando aqui para você, né? Vai melhorando isso aí para você. Aliás, assim, a gente tem uma prerrogativa aqui, Diegão. Quando o programa está no ápice, a gente acaba. Tá ótimo. A gente acaba para deixar você aí. Diego, você tem que voltar aqui. Você vai ter que voltar aqui para falar mais sobre isso com a gente. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que, como não é ao vivo, a gente teria 500 perguntas aqui. É verdade. Aliás, vamos fazer até o seguinte, que eu vou abrir aqui para você, que está nos vendo agora, né,
pelo nosso canal do YouTube aqui, deixa aqui a sua mensagem, sua pergunta aqui Canal no do chat. YouTube aqui. ou Spotify. Ou Spotify agora, estamos agora evoluindo também. Que legal. Mas participe com a gente, mande aqui a sua sugestão, pergunta, participação. Enfim, a gente vai ter aqui o maior prazer do mundo aqui em oferecer aqui um retorno para você. Orlando Pavani, vamos nos despedir do nosso convidado super com especial de hoje. tristeza, com lágrimas nos olhos, com vontade de bater o recorde do podcast, que é 8 horas de programa. Isso. Vamos encerrar, mas olha, muito grato, Diego, por estar aqui com a gente, falar sobre esse assunto, que nós vamos acabar o programa, não vamos acabar a reunião aqui não, tem uma coisa para falar, muito importante. Obrigado, viu, pela participação, foi um privilégio, uma honra realmente tê-lo aqui. Diegão, mas também faço jus aqui, obrigado pela participação aqui. A gente vai sim renovar o convite aqui para você retornar aqui, a gente continuar essa explanação, porque realmente tem papo ainda, tem bastante papo aqui, mas a gente é prerrogativa nossa para deixar você com gostinho de quero mais aqui, com certeza. Diegão vai voltar aqui, obrigado mais uma vez, Diego. A gente vai deixar aqui o Instagram também e o site aqui da Cultive Tech também, para que você que ficou aí com dúvidas, quer saber um pouquinho mais do trabalho da empresa, do Diego, da empresa, enfim, está aqui Instagram e o site da Cultive Tech para que você entre em contato diretamente com eles lá. Diegão, obrigado mais uma vez aqui. Você é um parça, eu não sou o Neymar, mas você é meu parça aqui, certamente vai voltar aqui para a gente continuar o bate-papo. Obrigado. Eu que agradeço, Pavani, Rogério, pela oportunidade, agradeço a audiência aí e vamos em frente. Muito obrigado, foi um prazer aqui estar com vocês. Você transforma o mundo. Obrigado. Vamos em frente. Obrigado. Não tenha dúvida. Gente, olha só, mais um episódio aqui concluído, aqui em nome de Algor, o nosso parceiro principal. Obrigado mais uma vez, Algor, aos patrocinadores do Bortolini Imóveis e a Axion lá de Maringá. Estamos terminando aqui o episódio 63 aqui do Antídoto. Semana que vem mais um super convidado, super especial aqui, que certamente traremos aqui para você, para a gente continuar esse bate-papo aqui sempre gostoso, sempre trazendo muito conhecimento, né, Pavani? E mais uma vez eu quero agradecer aqui a sua audiência, a sua participação. Semana que vem estaremos de volta. Até lá. Valeu, Vai. Até mais. Tchau, tchau.